dia! Segunda-feira, uma nova semana começando. Nós estamos aqui para conversar, para começar a nossa semana muito animada, muito produtiva, motivada, para que a gente tenha aí grandes resultados ao longo da semana. E nós sempre começamos a semana com café produtivo e terminamos a semana toda sexta-feira lá no YouTube, sempre tem um vídeo lá muito especial para você. Então a gente começa a semana motivada e termina a semana vendo que realmente valeu a pena. Bom dia, meninas! Quem tá chegando aí, vamos enviar essa live para outras pessoas, para que todo mundo venha aqui fazer parte com a gente desse momento de motivação, né? Segundou, uma segundona aí. Qual o sentimento que você tem quando começa a segunda-feira? Quer sair correndo? Não quer sair da cama? Quer ficar lá na cama? Ou você já agradece assim que abre os olhos e fala assim, ó, vamos lá, porque essa semana eu vou fazer a diferença, vou fazer acontecer, vou ser produtiva, vou fazer tudo aquilo que precisa ser feito para eu realizar os meus sonhos. Qual a sensação que você tem em plena segunda-feira de manhã? Me conta aí, motivada ou querendo ficar na cama? Eu confesso que quando eu não trabalhava com o meu ateliê, eu morria de vontade de ficar na cama toda segunda-feira. Na verdade, a depressão começava no domingo, né? Quando eu assisti o Fantástico e aquela musiquinha do Fantástico me deixava super desanimada, super depressiva, porque ia começar outra semana. E agora é totalmente diferente isso pra mim, pra minha realidade. Hoje eu não vejo a hora de voltar segunda-feira para poder fazer acontecer aqui no meu negócio, para fazer o meu ateliê dar certo, para fazer sonhos se realizarem aqui dentro. Então eu falo que o empreendedorismo, além de me trazer toda a praticidade, me trazer todos esses benefícios de poder trabalhar da minha casa, de poder dar atenção para minha filha, me trouxe uma nova sensação de vida, uma vida livre, que eu não preciso mais ficar esperando a sexta-feira para ser feliz o sábado e o domingo. Hoje eu falo que eu sou feliz de segunda a segunda. Então é muito bom a gente ter essa consciência de que o empreendedorismo nos traz essa liberdade de tempo, a liberdade de ação e a liberdade financeira também, porque nós somos quem escolhemos o quanto queremos faturar todos os meses, né? Bom dia aí a todo mundo que chegou. Essa live eu ainda vou decidir se ela vai ficar salva ou não, porque é uma live que teve perguntas sobre esse tema na caixinha de perguntas da semana passada e também as meninas lá do curso têm me perguntado bastante sobre isso. Então eu não sei se eu vou deixar ela salva, eu acredito que ela vá fazer parte de uma aula lá do curso Produtividade para Artesãs. Então assista aí, se você tá chegando, aproveita para assistir, porque vai valer muito a pena. Hoje nós vamos falar de planejamento semanal. Muitas pessoas, muitas meninas me mandou lá na caixinha de perguntas como fazer um planejamento semanal que realmente funcione. Muitas delas falaram que não tem um planejamento, que não sabem fazer um planejamento, como fazer. Então, lá dentro do curso Produtividade para Artesãs, não é somente você pegar uma folha e fazer o seu planejamento. Tem toda uma estrutura para que você tenha essa disciplina, mantenha o foco, consiga colocar realmente o que é para ser feito ali dentro de uma consciência de que você está aí vivendo para construir a sua vida em comum acordo aí, em equilíbrio com todas as áreas. Então não é só você sentar e fazer um planejamento, mas hoje é o que a gente vai fazer aqui, tá? E quem quiser aprender mais a fundo isso, tem o curso Produtividade para Artesãs, que lá sim nós temos tudo esmiuçadinho, certinho, do jeito que tem que ser feito. Por que eu falo que o planejamento semanal não é eu apenas pegar um papel e escrever? Antes de fazer o planejamento semanal, eu tenho que saber quais são os objetivos da minha vida. Você tem aí os seus objetivos traçados? Você tem aí a consciência de onde você quer chegar? Do que você quer conquistar na sua vida? E quando eu falo isso, eu não estou falando somente de conquistas dentro do seu negócio. Não estou falando somente de conquistas dentro do seu ateliê. Eu estou dizendo conquistas no âmbito total da sua vida. Na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida com a sua família. Então, quando a gente começa o curso Produtividade para Artesãs, a primeira coisa que é feito
um mapeamento da sua vida, um mapeamento buscando identificar quem você é e onde você está exatamente na sua vida. Isso é a sua roda, né? Que a gente faz a roda da vida. Então, o que acontece? Quando eu sento para montar esse planejamento semanal, eu preciso colocar ali naquele planejamento todas essas áreas da minha vida. É claro que eu não vou dar conta de cuidar das 11 áreas todos os dias, mas eu tenho 7 dias para cada dia eu poder ir ali colocando coisas que me levem a melhorar todas as áreas da minha vida. Então, é extremamente importante que você tenha consciência de tudo que você está vivendo hoje, para que você levante aí uma clareza do que precisa ser feito. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Bom dia, Divina. Bom dia, Lívia. A Lívia foi viajar. Eu me senti na praia com ela, gente. Que delícia! Muito gostoso poder viajar, poder descansar. Tô precisando. Vamos fazer isso em novembro. Então vamos começar. Como que eu vou montar um planejamento semanal? Vou mostrar aqui pra vocês algumas ferramentas que eu utilizo, mas que quando eu comecei não era assim, tá? Então hoje eu vou mostrar o que eu uso, mas pra vocês entenderem que não precisa de nada disso. Então, primeira coisa, eu tenho esse bloquinho aqui, ó, que eu comprei numa papelaria, paguei super baratinho. E eu vou anotando ao longo da semana as coisas que vão aparecendo na minha cabeça, os afazeres que vão surgindo que eu não preciso fazer necessariamente naquela semana. Então, um exemplo, na semana passada surgiram algumas demandas que eu tinha que fazer, né, mas que eu não precisava fazer na semana passada, então eu peguei o bloquinho e fui escrevendo algumas coisas que eu precisava fazer. Então, no primeiro momento tenha um bloquinho ou bloco de notas do celular, alguma coisa que esteja com você o tempo todo. E esse meu bloquinho, ele fica dentro da minha bolsa, porque estando em casa, a bolsa está comigo. Estando no ateliê, a bolsa também está comigo. Estando na rua, a bolsa está comigo, ou seja, a minha bolsa está comigo o tempo todo. Então, eu sempre tenho um caderninho, um bloquinho dentro da minha bolsa e uma caneta. E aí eu tenho duas coisas que eu faço nesse bloquinho, tá? A primeira é ir anotando as demandas que vão surgindo ao longo da semana e que não precisam ser feitas necessariamente naquela semana. Um exemplo, eu preciso, sei lá, marcar o médico pra eu ir daqui 2 meses. Então é uma coisa que eu não preciso fazer naquela semana, mas eu preciso lembrar que eu preciso fazer aquilo. Então eu posso vir colocar nesse caderninho. Sei lá, preciso no final de semana, ir no supermercado, que a gente vai de sábado, comprar tal coisa. Então, a listinha de supermercado eu também já começo a fazer ao longo da semana. Vai precisando das coisas, eu já vou escrevendo. Por quê? Dessa forma, a gente não precisa, um exemplo, se eu sentar na sexta-feira à noite para anotar tudo que eu preciso pro supermercado, eu vou demorar um tempão para fazer isso. E ao longo da semana já vão acabando as coisas ali e você já vai anotando. E isso você vai ganhar tempo lá na hora de sair para ir pro supermercado. Então é extremamente importante. Menina, eu faço isso, tô agendas e deixo sempre perto de mim para ir anotando. Eu tô aqui com ele, tirando as folhas que já anotei e já fiz. Exatamente, Lívia, eu acho assim, ó, o mais importante é você anotar. E eu falo, desde quando eu comecei a fazer esse esquema aqui, ó, do papelzinho, a minha vida mudou muito. Por quê? Porque eu não esqueço mais das coisas. As coisas estão ali naquele papel. E eu também, assim, ó, livro a minha cabeça de ter que ficar lembrando. Às vezes, na hora que eu deito pra dormir, eu lembro de alguma coisa, o que eu faço? Eu já levanto e anoto no papel. Porque se eu for dormir, eu não posso esquecer que amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Eu vou dormir com aquilo, eu nem durmo. Ou então eu já fico ali, ó, maquinando aquilo na minha cabeça, aí vira um pesadelo, começo a sonhar à noite, aquela noite por conta de uma coisinha que eu não anotei, porque eu não podia esquecer, ao invés de anotar e livrar o meu pensamento daquilo, eu fiquei ali na cabeça martelando aquilo, né? Vou anotando que vai acabando na dispensa. Exatamente, Lívia, eu falo, coisas de supermercado, a melhor maneira de ser produtiva na hora de ir no supermercado é ao longo da semana já ir anotando o que precisa. E eu não sei vocês, mas aqui em casa a gente não tem o hábito de fazer compra mensal. Por quê? Porque eu almoço na casa da minha mãe junto com a Alice e o jantar é sempre algo mais leve, não tenho o hábito de ficar fazendo comida à noite.
Então, o que acontece? Quando a gente casou, nós fizemos uma compra mensal. E assim, ficou muita coisa sem usar, muito tempo, e assim, eu não tenho muito espaço aqui na minha casa. Então a gente opta por ir toda semana no supermercado. Então a gente faz a lista. Ai, mas não gasta mais? Não, desde que você tenha a lista e siga a sua lista. Não é uma coisa que a gente tem que se policiado bastante, porque a gente fez aí a nossa fotografia financeira e o que a gente percebeu é que o lugar que a gente mais gasta é no supermercado. Porque vai no supermercado sem lista. Meu marido, muitas vezes, ele sai para ir no supermercado, ele anota o que precisa, né? O que eu passo para ele, mas aí ele chega lá e vê outras coisas, ele acaba comprando outras coisas. Eu falei para ele, não, nós vamos começar a comprar somente o que está na lista, sem ficar comprando besteirada. Porque ele é uma formiguinha, ele adora doce. Então ele acaba comprando muita coisa que às vezes fica na despensa e acaba até perdendo. Então é extremamente importante que você tenha um bloquinho para fazer anotação. Mariana, mas eu não tenho um bloquinho bonitinho igual o seu. E também não posso comprar agora, gente. Pega um pacotinho de folha de sulfite, corta várias folhas, pega um grampeador, grampeia e deixa esse bloquinho dentro da sua bolsa. Ou em algum lugar que tá sempre com você, tá? Outra dica também que eu dou é ter um papel ou um bloquinho desse junto com a sua carteira. Por quê? Se você não anota, por exemplo, você gastou lá R$7 para comprar o pão. Ah, mas aquele dinheiro já estava ali separado para comprar o pão. Não interessa. Para você controlar o seu financeiro, é extremamente importante também. Toda vez que você sair, você leva um papel, uma caneta ou então no bloco de notas do celular e anota para onde foi o dinheiro que você usou. É extremamente importante isso. Então, o planejamento semanal, ele começa com as suas anotações ao longo da semana. Porque aí na hora que você for tirar um tempinho ali, ou na sexta-feira, ou no final de semana para fazer o seu planejamento semanal, você vem aqui pro seu bloquinho e tudo que tá aqui você vai alocar ao longo da semana, tá? Mariana, onde que é o dia perfeito para fazer o planejamento? O dia perfeito é aquele antes de começar a sua semana. Então não adianta você começar a sua segunda-feira, acordar sem saber o que vai fazer e querer começar a fazer o seu planejamento ali. Eu acho completamente inviável, você já começa a semana sem saber o que você vai fazer, já perde tempo. Então, você possa fazer o seu planejamento semanal no máximo no domingo à noite, tá? Pelo menos assim, no domingo à noite, faça como que vai ser a sua segunda de manhã. E aí na segunda de manhã você tira o tempo para fazer o restante da sua semana, beleza. Agora deixar para chegar na segunda de manhã para você ver o que você vai fazer ao longo da semana, não funciona, tá? Então é extremamente importante que você tire aí, e assim, ó, a gente tem alguns afazeres que são cotidianos, que são rotineiros. Então, o que acontece? Se você tiver o hábito um exemplo, fazer o do mês todo, ou então de pelo menos 2 semanas, tem muita coisa que vai ser repetição. Então, isso facilita muito. Hoje, eu uso, além dos meus papéis aqui, eu uso bastante o Google Agenda, tá? E também tem outros aplicativos, também o Trello, tem o To-Do, o Evernote, tem vários aplicativos aí para auxiliar nisso. O que eu falo sobre os aplicativos? Se você é uma pessoa que se distrai com o celular, não faça no celular. Por quê? Porque toda vez que aparecer ali a notificação de algo que tem que ser feito do seu planejamento, se você não é uma pessoa consciente e treinada para ver o que você tem que fazer e desligar o celular, você vai se perder ali no celular. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tinha tentado usar agenda no celular desde quando eu comprei o iPhone a primeira vez. E não deu certo. Por quê? Porque eu era uma pessoa viciada em informação, então toda vez que eu entrava ali para ver a notificação, eu acabava entrando no WhatsApp, entrava no Instagram, entrava no Facebook, entrava no e-mail. Então assim, eram coisas que me tiravam o foco. Então o que eu fiz? Eu parei de fazer no celular, parei de usar o celular e comecei a usar somente papel e caneta. Hoje, depois de todos os treinamentos que eu já fiz, de tudo aquilo que eu ensino para vocês dentro do curso Produtividade para Artesãs, eu me sinto completamente livre e capaz
de usar o celular para fazer o meu planejamento. Por quê? Porque hoje eu tenho consciência e fui treinada para que quando tiver a notificação ali no celular do que eu preciso fazer, eu simplesmente olhe para o celular que eu tenho que fazer, desligue e vou fazer o que tem que ser feito. Se você ainda tá naquela de se perder um pouquinho no celular, larga a mão, deixa o celular de lado e faça no papel. E mesmo que eu faça no celular, primeiro eu faço no papel, tá? Porque é extremamente importante a gente escrever. A escrita, ela tem muito a ver com o poder da palavra, né? O poder daquilo que a gente fala. Porque a escrita nada mais é do que um falar, uma maneira de falar, mas você tá escrevendo. Então é extremamente importante que você faça manual também, tá? Mariana, e assim, eu tenho ateliê, eu tenho a minha casa, eu tenho CLT. Como que eu organizo isso? Então, assim, no planejamento semanal, naquela visão geral que a gente vai ter, de segunda a sexta ou de domingo a domingo, não sei como que você vai fazer, é extremamente importante que você tenha ali, um exemplo, o horário que eu estou no ateliê, no meu planejamento tá escrito ateliê. E aí dentro do ateliê eu tenho o meu planner lá no ateliê, eu tenho a agenda, tenho a minha agenda de pedidos e tenho o meu planejamento semanal do ateliê. Então é extremamente importante que você tenha o seu planejamento semanal com a visão de tudo que você precisa fazer, independente se é na sua casa, se é CLT e se é no ateliê. E aí dentro de cada uma dessas funções você ter um lugar ali para você anotar o que vai ser feito. Um exemplo, na casa. Quando eu monto meu planejamento semanal, dentro do planejamento semanal eu já tenho a atividade que eu vou fazer da casa. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho usado esse, já tá quase acabando. Porque agora eu tenho o da Artesã Produtiva, né? Então, no ano que vem eu vou usar o da Artesã Produtiva. Esse aqui eu comprei, acho que foi ano passado. E então ainda tem algumas folhas, eu tô usando ele. Então, como que eu faço? Nele, eu anoto as coisas da casa que eu vou fazer e o horário que eu vou estar no ateliê, um exemplo. Aí lá no ateliê eu tenho um outro planner, uma outra agenda, tá? Agenda eu tenho uma só. Então, essa agenda eu já deixo tudo ali. Então, como que eu vou começar a montar esse planner? Você não precisa gastar dinheiro com coisas fofurentas. Mas, não sei se vocês sabem, né? A neurociência explica que tudo que é colorido chama a atenção do nosso cérebro. Agrada ao nosso cérebro tudo que é colorido. Então, o que eu faço? Eu tenho hoje meus post-its de várias cores, né? Tenho aqui na minha casa, tenho lá no ateliê. Tenho as canetas coloridas, marca-texto, tudo colorido. Mariana, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Então eu compro uma caneta dessa, ó. Uma caneta dessa eu nem sei, acho que deve custar uns 5 reais, acho que nem isso. Pra quê? Pra você poder alocar no seu planner as coisas de acordo com a cor, é o que você vai fazer. Então, exemplo, pra minha casa eu vou escolher o azul. Pro ateliê eu escolho rosa. Pra fazer, por exemplo, médico, que são coisas importantes, que tem horário marcado que eu não posso perder, eu uso o verde. E qual outra cor? Verde e o roxo. E o roxo eu uso, vamos supor, pra coisas com a minha filha. Então é extremamente importante que você tenha esse lado colorido no seu planner, porque isso faz com que o seu cérebro grave melhor as coisas. E isso é neurociência, não é Mariana que está falando. Então, como que eu comecei a fazer o meu primeiro planner? Então, quando eu comecei o ateliê, como que eu fazia? Eu sempre tive uma agenda, e ali naquela agenda eu anotava as datas de entrega. Tinha o meu caderno de pedidos, que nada mais era do que um caderno brochura, e ali eu anotava o nome, todos os dados do cliente, todos os dados do pedido. Não gastei nada porque esse caderno era um caderno da época da faculdade, que tinha sobrado folhas. E o que eu fiz? Eu tirei todas as folhas da faculdade, grampeei e deixei a parte em branco, e ele serviu durante muito tempo para ser o meu caderno de pedidos. Não precisa gastar dinheiro com isso. E aí, para fazer o planner, então eu usava a agenda para anotar a data de entrega, o caderno para fazer a anotação do pedido, e eu tinha um bloquinho, gente, era super simplesinho, que veio em etiquetas que eu comprei, e veio um bloquinho tipo esse aqui, ó, com umas folhinhas assim. Então, um exemplo, ia começar o dia, eu já tinha aqui anotado tudo que eu ia fazer naquele dia. E na hora que eu ia embora, e conforme eu ia fazendo, é claro, eu ia marcando o que eu tava fazendo.
e no outro dia eu já pegava e já deixava de um dia para o outro anotado que ia ser do outro dia. Isso funcionou durante muito tempo sem eu gastar absolutamente nada. Eu só gastava com agenda e também nunca fui de comprar agenda cara. Eu ia lá no R$1 e comprava a agenda mais barata que tinha, porque algumas coisas, tem pessoas que fazem sentido ter tudo personalizado. Hoje eu tenho tudo personalizado, não sei o que. Mas é algo que não tem necessidade. Não tem necessidade de você gastar R$50 numa agenda. Você pode ter uma agenda de R$11 e vai fazer o mesmo trabalho. Não adianta nada você ter uma agenda de R$50 e não usar a agenda. Vale mais você ter uma agenda de R$11 e usar a agenda da maneira como tem que ser feito, tá? Exatamente, Lívia. Reaproveitar faz com que a gente ajude o meio ambiente. Eu sou muito dessa, viu? Pego meus cadernos de faculdade e sempre tô usando o que já tá ali pronto, né? Que sobrou, que eu já paguei, pra que eu vou comprar outro e pagar de novo, né? Outra coisa também, quando eu comecei a fazer esse planejamento semanal, eu não comprei bonitinho assim. Eu peguei uma folha de sulfite e fiz as colunas ali, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, ao longo da semana, eu tinha ali já o que eu tinha que fazer, mas tudo feito, gente, com caneta. Na época eu usava caneta vermelha, azul e preta, que era o que eu tinha. Usava os lápis de cor da Alice e foi assim que tudo começou. Ou seja, para você montar um planejamento, você não precisa de firulas, você precisa de força de vontade. E aí, o que acontece? Você tem que fazer um negócio e fazer ele acontecer. Porque não adianta nada você ir lá e gastar o maior dinheirão com papelaria e não usar. Então, por isso que eu falo, seja simples, sabe? O simples também funciona. Bom dia, meu celular é o meu maior problema e não saber planejar o dia me atrapalha muito. Então, se o celular é o maior problema, o que você vai fazer? Vai guardar seu celular. Não tem outra coisa para fazer. Um exemplo, o seu horário que você tá aí no seu ateliê, você não precisa ficar com o seu celular. Você pode ter um horário aí estabelecido para poder... Mimos da Gabi. Peraí que eu já vou te responder. De acordo ainda, Gabi. Então, o que acontece? Você precisa ter foco naquilo que precisa ser feito. Então, todas as vezes que você for planejar, fazer o seu planejamento, tem que saber primeiro o que é importante para você. Então, o que acontece? É verdade, a Cleo sumiu, né? Ela mandou lembrete da live. A Cleo, semana passada, ela mandou mensagem pra mim, senti tanta falta da live. E realmente, na semana passada eu não fiz, porque como era véspera de feriado, o meu marido ficou em casa na segunda e trabalhou na terça. Então eu preferi ficar em casa na segunda, que aí eu fiquei junto com os dois, né? Ele e a Alice. E aí na terça-feira eu tinha um curso que eu tô fazendo, tinha umas aulas pra fazer. E então de manhã eu fiquei com a Alice e à tarde eu aproveitei para estudar, aproveitando que meu pai também estava em casa, então ele ficou com a Alice e tal, deu tudo certo. Por isso que não teve. Mas estamos aqui. Então o que acontece? Olha lá, a Marisol falando, pura verdade, comprei uma agenda de pedidos, paguei caro, não consegui usar. Então o que acontece? Antes de vocês gastarem dinheiro com qualquer coisa, vocês precisam primeiro aprender a usar. E aí depois que vocês se sentirem seguros, vocês vão lá e compram personalizado, se for a necessidade de vocês, tá? Mas o personalizado ou o simples faz o mesmo sentido. Eu tava respondendo para quem falou aí do celular, né? Então, exemplo, entrou no celular, já determina. O seu horário do ateliê é da 1 às 5. Então, da 1 às 5, seu celular vai ficar dentro da gaveta lá no seu quarto. Ah, mas meu ateliê é no quarto. Então, vai ficar lá na cozinha. Ou então, desligue o celular. A Cleo tá aí, Lívia. Então, o que acontece? O celular, ele é o maior ladrão de tempo da atualidade. Não existe outro ladrão de tempo como o celular. E quem que determina se ele vai roubar o meu tempo? Sou eu. Eu que permito. Ele não vem aqui, ó. Ele não vem andando. Mariana, vem aqui brincar comigo. Não, ele não faz isso. Sou eu que vou lá. Ele tá lá quieto. E eu vou lá toda hora. E o que acontece, gente? O fato da gente ter informações muito rápidas aí na internet, elas já foram desenvolvidas para que toda vez que, um exemplo, o Reels, por que o Reels, a maior parte do tempo que ele existiu, né, desde que ele começou até agora, ele foi de 15 segundos, no máximo 30, agora é que aumentou. Por quê?
porque de 15 em 15 segundos subia um novo vídeo. Então ia virando uma roda gigante dentro da tua cabeça e enchendo o seu cérebro de dopamina, mesmo sendo coisas que não te levam para lugar nenhum, o seu cérebro gosta disso. Ele não consegue identificar uma coisa que é para o seu desenvolvimento pessoal e uma coisa que é à toa. Ele não consegue identificar. Simplesmente ele gosta daquela emoção de coisas novas a cada 15 segundos. Então, assim, toda a estrutura da internet, ela foi feita para roubar o nosso tempo. Então, nós precisamos nos policiar. Então, o que acontece? Mariana, mas eu não posso ver celular? Pode, gente, é isso que eu falo. Lá no curso eu falo isso também. Você precisa ter tempos também improdutivos. E como que é o seu momento improdutivo? É com o celular? É assistindo Netflix? É fazendo alguma outra coisa? Se permita isso também, mas tenha hora para começar e hora para terminar, tá? Agora eu não lembro quem foi que falou aí dos filhos, né? Quem tem filho pequeno é difícil conseguir seguir um planejamento. Por isso que nós temos que trabalhar com agenda com folga. Eu também tenho filha pequena. Quando eu comecei no ateliê, minha filha tinha 8 meses. Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei no horário que ela estava dormindo, ou seja, ela acordava às 8 da manhã, eu acordava às 5. Então, eu trazia, que nem o ateliê era lá na casa da minha mãe. Então, as máquinas não tinha como... Não tinha como eu ficar costurando lá na casa da minha mãe de madrugada. E também nem quis isso. Eu não quis empreender para ficar escrava do meu trabalho. Eu quis empreender para eu ser livre. Então, o que acontece? Eu sempre fazia assim, ó, parte de corte, coisas que eu podia fazer na minha casa para adiantar, porque eu trabalhava da 1 às 5. Eu trazia para minha casa, a Alice acordava às 8, 8 e meia na época. Então, o que acontecia? Eu acordava às 5 da manhã e produzia até o horário que ela acordava. Então, exemplo, geralmente das 5 até umas 7 horas, eu tava fazendo as coisas do ateliê. 7 horas eu parava e fazia as coisas da minha casa. E na hora que ela acordava, eu ficava exclusivamente para ela. Tomava café juntas, brincava com ela, porque com 8 meses ela demandava muito de mim. Ela não andava, ela não falava. Então... eu falo assim, a gente querer usar os nossos filhos como desculpa para não desenvolver, a gente está sendo irresponsável com a gente. Porque a responsabilidade começa comigo. Então, se eu quero fazer dar certo, eu vou ter que achar um lugar para dar certo. Na semana passada eu estava conversando com uma das meninas que ela tem... como conseguir acordar às 5 dormindo meia-noite? Eu admiro muito. Se você vai dormir à meia-noite, você tem que se organizar para dormir antes. Se é o seu filho que vai dormir meia-noite, você precisa de uma consultora do sono para te ajudar a fazer isso. Por quê? Quando a gente tem filhos pequenos, até mesmo hoje na escola, o desenvolvimento da minha filha na escola é 100%. Por quê? Porque ela sempre teve rotina. Ela sempre teve horário para acordar, ela sempre teve horário de soneca à tarde. Até hoje, que ela tem 5 anos, ela faz soneca à tarde. Tem horário para dormir, não é assim, vai dormir a hora que quer. Então, o que acontece? Nós, quando temos filhos pequenos, nós temos que ter consciência de que vai ser mais difícil? Vai, claro que vai. Vai ser muito mais difícil você conseguir levar um ateliê com uma criança de 8 meses do que com uma criança de 5 anos. Porque hoje, um exemplo, o tempo de férias, eu conseguia produzir. Como que eu fazia? De manhã eu ficava com ela o tempo todo. E o que acontecia? Momentos que eu precisava estar no ateliê, ela estava comigo. Então eu levava os brinquedos dela, levava as coisas dela. Então eu não deixava de produzir porque ela estava comigo. Então tudo isso vai de uma organização. Então se o seu filho tem problema de ficar acordando muito ou de dormir muito tarde, é porque ele não tem uma rotina que faça com que ele siga esse processo mais cedo. Eu até já falei aqui uma vez, que aqui na minha casa, o meu marido ele trabalha em outra cidade, então ele demora 1 hora para chegar do trabalho. Então ele sai às 6, ele vai chegar aqui na minha cidade umas 7, 7 e meia, 8 horas, depende do horário que ele saiu de lá. Então, o que acontece? Eu nunca coloquei a Alice para dormir antes dele chegar. Por mais que eles digam que as consultorias do sono falam que o horário para a criança dormir é 8 e meia, tinha dia que ele chegava às 8 e meia. Então, o que nós, eu e meu marido, sempre tivemos em primeiro lugar? A nossa família é primordial. Então, eu sempre acostumei a Alice dormir entre 9 e 9 e meia até hoje. Até hoje, ela com 5 anos é 9, 9 e meia. Os únicos dias que talvez estenda um pouco é no sábado.
porque aí a gente também acorda mais tarde assim, né? Ao invés dela acordar às 6h30, ela acorda às 7, meia hora mais tarde, no domingo. Então, o que acontece? Essa rotina, para que o seu ateliê funcione, você precisa ver o que está acontecendo. Por que você está indo dormir meia-noite? Porque meu filho fica acordado até meia-noite. Então, o problema está em você educar o sono do seu filho. Então, eu não tô falando pra você hoje colocar o seu filho pra dormir às 8 horas da noite se é uma criança que tá acostumada a dormir meia-noite. Então, ao invés de ir dormir meia-noite, tenta ir dormir 11h30. No outro dia, 11 horas. No outro dia, 10h30. Eu sempre falo, nunca faça algo brusco. Um exemplo, eu acordo 7 horas, vou começar a acordar às 5, não vai dar certo. Começa acordando meia hora mais cedo. Começa a dormir meia hora mais cedo. A meia hora mais cedo que você for dormir, você acorda meia hora mais cedo. E algo que eu sempre fiz na vida desde quando a Alice acordou. O horário dela de dormir era 9, 9h30, ela deitava esse horário, eu também deitava. Porque madrugada de mãe, ninguém sabe como vai ser. Que nem hoje. Ela foi dormir super bem, tava morrendo de sono, porque ontem não dormiu durante o dia. Era 4h30 da manhã, ela acordou. E aí ela queria uma mamadeira, eu fiz a mamadeira, aí ela dormiu de novo e aí eu levantei. Então, ou seja, eu não sei como vai ser uma madrugada de uma mãe. Então, cabe a mim me organizar para na hora que o meu filho dormir à noite, eu também dormir. Se você tem aí o marido ou alguém que mora aí com você para te ajudar com a criança, já tenta deixar as suas coisas da casa organizada antes de deitar. Porque pelo menos você garante o descanso até o momento que o seu filho acordar. E tudo, gente, eu falo assim, o sucesso, as conquistas, ela não existe se não tiver esforço. Então, quantas vezes também, mesmo acordando 2, 3 vezes na madrugada com a Alice, eu acordava às 5 da manhã, porque eu tinha responsabilidade das minhas encomendas. Então, eu falo, sempre se organize para que você possa ter esses momentos, esses contratempos, né? Então, exemplo, hoje, teve 2 semanas atrás, a Alice ficou doente. A semana toda ela não foi para a escola. O que eu fiz? De manhã eu não trabalhei, eu fiquei com ela a manhã toda e à tarde ela ficava com a minha mãe e eu trabalhava à tarde. E teve dias também dela querer ficar aqui. Então, não tem problema nenhum. A minha agenda estava tranquila, porque eu não trabalho com prazo apertado. Essa semana eu não tô fazendo o que eu vou entregar essa semana. Tô fazendo o que eu vou entregar na semana que vem. Então, se der algum pepino no meio do caminho, eu não vou me desesperar. Por quê? Porque eu tô dentro do meu planejamento, eu tô dentro do prazo. Então, sempre assim, procurar fazer essa gestão da sua agenda de maneira que os contratempos não te atrapalhem, né? Já eu produzo mais à noite. Então, a Cleo já tem filhos maiores, né, Cleo? Também ajuda bastante isso. E sempre, assim, às vezes meia-noite, 2 horas da manhã, já vi no outro dia de manhã ela postando story. Então, assim, cada um tem que ver a sua realidade. Eu falo, não é porque eu acordo às 5 da manhã que isso funciona para todo mundo. Não adianta nada você acordar às 5 da manhã e viver a sua manhã mais improdutiva da vida porque você fica com sono, cada um tem um esquema. Eu já sou diferente. Pra mim, pra render, eu tenho que acordar cedo. Na semana passada teve 2 dias que eu acordei um pouco mais tarde. Na hora que chega 4 horas da tarde, eu não aguento parar em pé. Então, assim, o meu organismo, ele é assim. Ele funciona bem pela manhã e eu treino ele para que ele funcione bem pela manhã. Por quê? Porque à noite, o que eu quero fazer? Eu quero deitar e dormir. Na hora que a minha filha dorme, eu deito e durmo. Então, a gente tem que ter essa consciência e não usar os filhos como desculpa. Porque se a gente tá em casa, com um ateliê em casa, é porque a gente escolheu isso para poder ficar com eles. Então, cabe a nós também arrumarmos um espaço no nosso ateliê para que a criança possa brincar ali enquanto a gente trabalhe. Dar atenção para eles, sim. Um exemplo, na hora que a mamãe terminar de costurar essa peça aqui, a mamãe vai aí brincar com você. Eu vou colocar aqui, na hora que o despertador despertar, a mamãe vai parar e vai aí brincar com você e cumprir o que você falou para a criança. Porque dessa maneira você consegue trabalhar e a criança brincando ali junto com você. E até eu ia falar isso e entrei em outro assunto. Tava conversando com uma artesã que ela é mãe de gêmeos. Então vocês imaginam a loucura, né? Gêmeos de 3 anos. Então ela falou assim pra mim, eu tô conseguindo mudar muita coisa e tal, mas eu ainda tenho coisas que eu percebo que eu vou ter que começar a acordar antes deles. E eu falei,
O meu ateliê só teve o sucesso que teve em tão pouco tempo porque eu sempre acordei antes da minha filha. Então, o que era extremamente importante, que eu tinha que fazer naquele dia, eu fazia antes dela acordar. Por quê? Porque depois que ela acordasse, eu já não sabia mais como que ia ser o meu dia. Igual hoje, gente. Hoje eu tô aqui de coração, assim, apertado. A Alice acordou, uma belezinha. Demorou muito pra acordar, despertou uns 10 minutos pra ela acordar. Aí eu já percebi que ela ia dar trabalho pra ir pra escola. Aí ela chorou das 7 até as 10 para as 8, o horário que ela entrou na escola. Que ela não queria ir na escola, que ela queria dormir, que ela queria ficar com a vovó, que ela queria ficar com a mamãe. Eu falei, Alice, agora de manhã a vovó não pode ficar com você e agora de manhã a mamãe precisa trabalhar. Você tá sentindo alguma coisa? O que que é? Por que que você não quer ir na escola? Eu quero dormir. Eu falei, tá bom. Na semana passada teve um dia que você não foi na escola porque você queria dormir. O que que você fez? Você ficou o dia inteiro acordada, foi dormir só à noite. Você não fez nem soneca à tarde. Então, eu também tô com sono, tô morrendo de sono. Papai também, papai já até foi trabalhar. Eu, independente se eu tô com sono ou não, eu já levantei, já fiz sua lancheira, já tomei café, já tô aqui pronta pra te levar na escola. Então, vamos levantar e vamos pra... E ela chorando, gente, chorando. Ai, meu Deus do céu, me dê paciência, porque ela precisa, ela não pode ficar em casa toda vez que ela chora, porque ela não quer ir. E não tem motivo pra isso. Então eu peguei ela e fui trocando, fui conversando, fui trocando, fui falando pra ela, né? Valoriza a escola que você tem, a mamãe e o papai vai trabalhar pra poder pagar essa escola, olha quanta coisa que você aprende. Eu com 5 anos, eu não tinha inglês na escola, não tinha aula de música na escola, olha quanta coisa boa que você tem. E assim, conversando, ela saiu daqui chorando, não queria ir, mas foi, ela entra às 7h30, ela entrou às 10 para as 8. Então assim, tem dias que essas coisas acabam com a gente. Mas não pode ser assim. A gente, é o que eu falo, eu até falei no vídeo de sexta-feira, quem não assistiu, assiste lá no YouTube. O que acontece na minha vida é 10%. A proporção que isso vai tomar dentro de mim ao longo do meu dia e da minha semana é 90%. E quem decide esses 90% sou eu. Então, tô triste, tô desanimada porque um cliente me tratou mal ou porque aconteceu alguma coisa, eu determino como que isso vai funcionar em mim. E eu até falei assim, ó, no vídeo, eu determino o tempo de luto dentro de mim. E ontem na missa, teve um 7º dia, o padre falava assim, por que 7 dias, né? O 7º dia é o dia que a pessoa descansa. Então o luto acaba ali e a vida começa novamente. Então a importância da gente saber dar um basta. Um exemplo, eu deixei ela na escola de coração partido, juro pra vocês. Mas eu deixei ela na escola e falei, ela está no lugar que ela tem que estar nesse momento. Eu estou pagando a escola pra ela, ela não está doente, não tem problema nenhum, ela adora. Que no entanto, eu levei ela dentro da sala, ela abraçou a professora, os amiguinhos vieram, abraçaram, ela entrou, ela nem lembrava mais que eu tava ali na porta com ela. Então, pra gente entender que sou eu que determino como que vai ser o meu dia. Se aconteceu alguma coisa ruim, curta a fossa. Eu falo, curta a fossa 10 minutos. Fique triste, chore, fique brava, faça o que tem que fazer. Passou esses 10 minutos, vá viver, porque tem um dia inteiro te esperando. Muitas vezes, o que aconteceu lá no começo do dia, acaba com o seu dia, chega à noite e você fala, nossa, hoje parece que passou um caminhão em cima de mim. Parece que eu não fiz nada. Então, assim, você é a única responsável por decidir como que vai ser o seu dia. Então, aconteceu algo ruim, problemas na família, saúde, tudo isso mexe com a gente. Mas cabe a nós determinarmos o quanto que isso vai mexer. É claro, eu fico triste, fico preocupada, mas que essa preocupação não atrapalhe o resto do meu dia. Porque eu tô aqui vivendo o agora. A partir do momento que eu tô ali curtindo aquela fossa, eu tô vivendo o passado que já foi. Então não vale mais a pena, né? Aqui em casa também tem dias que é uma novela, a escola, aqui tem dia, olha, faz umas 3 semanas que eu tenho vivido isso. Pelo menos uma vez por semana a Alice faz isso. E as outras vezes ela acabou ficando em casa, porque minha mãe tinha passado por um procedimento no joelho, ela tava em casa também, ela acabou ficando. Mas hoje eu falei, não pode ser assim. Ela não pode vencer pelo choro, senão toda vez que ela quiser alguma coisa, ela vai começar a chorar até ela conseguir. E ela tem que entender que as coisas não funcionam desse jeito. Eu, se fosse ver, eu também ficaria na cama, meu marido também.
A gente levantou para trabalhar, então ela tem que ter essa responsabilidade. Apesar de ter só 5 anos, é ali que a gente começa a moldar, né, o caráter da criança. Eu estou tentando colocar a Elô para dormir mais cedo, para ver se ela acorda mais disposta. Exatamente. Eu falo, a Alice, que nem ontem ela foi dormir, era 9h30. Mas durante o dia todo ela não dormiu. Ela acordou às 6h30 da manhã e não dormiu mais. Então a soneca da tarde é extremamente importante. E infelizmente de final de semana ela não faz soneca. Eu acho que ela quer aproveitar mais porque tá todo mundo em casa e tal. Eu até entendo, mas eu não posso deixar que ela use isso para não ir pra escola, né? Deixa eu ver que mais tinha mais gente falando. Eu tirei um dia da semana na quinta para sair, pedalar com minha caçula de 8 anos. Perfeito, Cléo, eu falo, a gente precisa ter o sucesso sim no nosso ateliê, mas curtir também a nossa família. É extremamente importante isso. Então, nada de fossa, as crianças são assim, quando eles chegam na escola, encontram os amiguinhos e tudo acaba. Exatamente, Cléo, exatamente. Na hora que eu cheguei, eu tava consciente do que eu tava fazendo. Cheguei lá, vi que ela nem ligou pra mim, eu falei, gente, pra que sofre tanto assim, né? Aqui só dorme cedo quando ele não dorme à tarde. Vou tentar fazer rotina assim. Gabi, eu vou sugerir pra você um perfil, chama Acalanto Consultoria do Sono. Ela coloca caixinha de perguntas lá, faz consultoria gratuita pelos stories. Tem muito conteúdo dela legal, por quê? A criança não dormir à tarde influencia muito no sono à noite. Foi o que aconteceu com a Alice. Ela acordou de madrugada, ela não é de acordar de madrugada. Por quê? Porque ela não dormiu à tarde. Então é extremamente importante que as crianças façam sim sonecas, né? A partir de 5 anos já não se tem mais essa necessidade. Mas tem criança que ainda faz. Então tem lá a janela do sono, que é o período que a criança fica acordada realmente de maneira feliz e produtiva. E se ela não descansa o tempo que ela tem que descansar durante o dia, à noite vai ser muito pior, porque ela vai estar sobrecarregada de sono e não vai conseguir descansar no tempo que tem que ser. Por isso que muitas vezes à noite é aquele chororô para dormir. Então procura lá, Acalanto Consultoria do Sono, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Coloco tudo na cama até as 8. É isso aí, tem que ter horário, gente. É horário. Então aqui, como que a gente faz? A gente tem um ritual para dormir. Toma banho, escova o dente, faz xixi, coloca o pijama, a gente faz uma leitura, faz uma oração. Agora a gente faz a oração primeiro e depois a leitura. Faz a oração, faz a leitura e dormiu. Então a gente lê 3 livrinhos, ela escolhe 3 historinhas, leu, dormiu. Terminou de ler a historinha, não dormiu, não tem problema, vai ficar ali até dormir. Então é tudo questão de se educar, o sono também se educa, então é extremamente importante que a gente tenha esse conhecimento para educar os nossos filhos, para que a gente consiga viver de uma maneira mais feliz e até eles também. Então vamos lá, voltando pro planejamento aqui. Como que você vai fazer o seu planejamento? Então eu tô lá com o meu papelzinho, para quem não pegou desde o começo, vai escrever todas as coisas que precisam ser feitas ao longo da semana e depois você vai pegar o seu planner e vai alocar aqui no planner, primeiramente, todas essas tarefas que você anotou ao longo da semana, tá? Como que você vai distribuir essas tarefas? Usando a sua matriz de gestão de tempo. O que é essa matriz? É você se perguntar, na hora que você for fazer o seu planejamento, as coisas que realmente precisam ser feitas com mais agilidade. Por quê? Tudo aquilo que é importante, que eu não faço dentro do prazo de importante, vai se tornar urgente. Então, o que acontece? Se você não gerenciar o que precisa ser feito de importante, vai se tornar urgente. E por isso que você vai viver aí apagando incêndios. E não é isso que nós queremos. Então, na hora que você for colocar as suas anotações no seu planejamento, o que você vai fazer primeiro? Você vai olhar para cada uma das anotações e perguntar: essa anotação aqui, ela é importante? Ela é importante. Ela é urgente? Se eu não fizer ela logo na segunda, o que vai acontecer? Nossa, se eu não fizer logo na segunda, na terça-feira, já era. Então, você vai colocar ela para fazer na segunda-feira. Aí você vai lá, outra atividade lá que tem que ser feita. Você vai fazer a pergunta: é importante? Ela é importante. Ela é urgente? Não, ela não é urgente.
Bom, então na segunda-feira eu já tenho essa aqui que é urgente, eu vou deixar essa aqui para fazer na terça. Então, o que não é urgente, eu consigo escolher quando eu vou fazer. E é extremamente importante essa clareza. Ah, tem essa aqui que ela não é importante, mas ela é urgente. Então, eu preciso fazer. Então, mas isso aqui meu marido pode fazer pra mim. Um exemplo, passar no correio e deixar encomenda. Ele pode fazer isso na hora do almoço dele. Então, não é importante, porque eu tô dentro do meu prazo, mas é urgente, precisa ser feito. Então, eu posso delegar para alguém fazer. E essa outra aqui? Ela não é importante e ela não é urgente. Então, o que eu posso fazer? Posso excluir. Faço na hora que der tempo. Vocês entendem como que é? Essa matriz, é só digitar lá no Google, matriz de gestão de tempo, vai aparecer lá. É um quadrante, né? É como se você pegasse uma folha assim, dividisse no meio. E aí, nesse primeiro quadrado fica o importante e urgente. Nesse segundo quadrado, o importante e não urgente. Aqui nessa parte de baixo, o não importante e urgente e o não importante e não urgente. Aí, o que acontece? O que é importante e urgente, eu tenho que ir lá e fazer. O que é importante e não urgente, eu posso me programar quando eu vou fazer. O que não é importante e não é urgente, eu posso delegar para outra pessoa. O que não é importante e não é urgente, eu posso deletar ou fazer quando der tempo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Na hora que você for olhar para a sua semana, aloque aí as coisas que realmente precisam ser feitas dentro do prazo que elas têm que ser feitas. Então, assim, encomendas. Eu tenho uma encomenda para entregar amanhã. Se a encomenda é para entregar amanhã, você já tinha que ter feito ela na semana passada. Primeira coisa, porque um exemplo, seu filho acordou doente hoje, como que você vai fazer essa encomenda hoje? Então eu falo, trabalhe sempre com uma folga de 2, 3 dias para cada encomenda, para que você não se sufoque, não tenha que trabalhar aí fora do horário para cumprir a agenda. Se você tá aí com uma agenda apertada e percebe que tá perdendo o controle, o que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar aí horários à noite, horários maiores, para você terminar essa agenda o quanto antes e começar a se reorganizar dentro de um tempo que seja saudável para você. Porque nós empreendemos não para ficar loucas, nós empreendemos para ter tempo. E se você não está tendo tempo, tem alguma coisa de errado. Então você precisa ir aprender a se organizar melhor. Eu entendo que tem... Voltou, gente? Acho que voltou. Eu entendo que em alguns momentos nós acabamos pegando encomendas a mais do que a gente consegue produzir. Por quê? Porque financeiramente a gente está precisando. No início, o meu também foi assim. Só que o que acontece? O meu início não pode ser o início eternamente. E como que eu faço isso? Tendo consciência do que realmente precisa ser feito. Então, você tendo consciência e sabendo a prioridade de cada coisa, você dá conta de fazer tudo aquilo que é prioridade. Até teve uma pergunta, quem ainda não assistiu o vídeo de sexta-feira lá no YouTube, vai lá assistir. Eu falei, como que eu dou conta de tudo? Perguntaram assim, Mariela, como que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Eu simplesmente faço um planejamento dentro daquilo que cabe dentro da minha realidade, das minhas horas disponíveis ao longo do dia, e coloco ali as prioridades, o que realmente tem que ser feito. Então, o que é prioritário, eu consigo cumprir tranquilamente. Então, o que acontece? Não adianta, até fiz um vídeo lá falando por que o planner tem um espaço tão pequeno. Porque é para você colocar coisas que você realmente precisa fazer. Não é lotar o seu dia de 10, 15, 20 afazeres, chegar no final do dia cansada, com a sensação de que não fez nada e olhar para o seu planejamento e ver que você realmente não fez. Então, que você coloque ali, coloque 3, no máximo 4 prioridades que realmente precisam ser feitas, vá e faça. Então, o maior segredo da vida é, deixa o celular de lado, esquece o celular e vá trabalhar. Tenha horários para atender os seus clientes. Eu falo aqui de manhã, das 10h30 às 11h, geralmente é o horário que eu pego o celular para responder direct e WhatsApp. E à noite, no final da tarde também. E ao longo do dia, eu uso aquela técnica de trabalhar 90 minutos e descansar 10 minutos. Então, nesses 10 minutos que eu estou descansando,
Por vezes eu me presenteio sim, indo ali no Instagram, ver o trabalho de vocês, conversar com vocês, sempre tem alguém me chamando ali no direct. O que acontece às vezes eu começo a conversar e não termino a conversa. Por quê? Porque acabou meus 10 minutos. Na hora que acabou, acabou mesmo e eu volto depois. Oi, Má, obrigada. A Má, ela sempre me avisa se eu estou dentro do tempo pra gente não perder a live. Sempre falo pra me avisar uns 10 minutinhos antes. Então, é dessa maneira que você vai montar o seu planejamento. De maneira saudável, de maneira feliz. O planejamento, ele existe não para engessar, não para te fazer refém dele. Ele existe para te fazer livre, para te libertar. Então, um planejamento realmente eficaz, ele tem que ser flexível. Então, exemplo, meu filho não dormiu bem à noite, eu não estou bem, eu não dormi bem, eu vou aproveitar agora de manhã para eu descansar. Se permita fazer isso. Porque você tendo um planejamento com folga, você consegue fazer isso. Diferente se você estiver aí apagando incêndio com encomenda para entregar de tarde, tendo que fazer agora de manhã. Isso aí, gente, não existe, tá? Já passei por isso? Já passei por isso. De falar para a pessoa vir em cima da hora, eu querer agradar, muitas vezes clientes que sempre vinham. Então, muitas vezes, assim, passei um estresse daqueles pra fazer encomenda, porque sempre assim, ó, você pegou as coisas de última hora pra fazer, vai dar pepino, você pode ter certeza, a máquina vai parar de funcionar, a bordadeira vai ficar embolando linha e tudo mais. Então, trabalhe com folga, dessa maneira você consegue organizar melhor o seu tempo. Aí você vai me falar assim, nossa, Maria, mas se eu trabalhar com folga, eu vou produzir menos. Não, não vai produzir menos. Você produz menos quando você não tem uma sequência de produção efetiva. Então, acontece que muitas vezes a gente passa o dia aí apagando incêndio porque a gente quer agradar todo mundo e não consegue fazer um planejamento ali que realmente seja possível. Até falei também na live de sexta-feira. Eu tenho duas formas de organizar um planejamento do ateliê. O primeiro é eu fazer encomenda por encomenda. Então, hoje eu vou fazer a encomenda da Fabiana, sento ali e faço tudo que é da Fabiana. Amanhã eu vou fazer a encomenda da Joana, sento ali e faço tudo que é da Joana. Ou então trabalhar por produção, um exemplo, segunda-feira faço todos os cortes, começo a fazer os bordados, na terça termino de fazer os bordados, na quarta e quinta eu vou costurar, na sexta-feira eu vou fotografar, embalar e entregar. Então tem essas duas maneiras de você se organizar. Qual que dá mais certo? Aquela que melhor se adapta a você. Eu sempre, assim, no início, eu sempre trabalhei fazendo encomenda por encomenda, um a um. Sempre funcionou super bem. Aí, com o tempo, por conta dos enxovais grandes, eu comecei a trabalhar com linha de produção, que funcionou muito bem. Mas aí, o que acontece? Eu tive um problema no braço ano passado, então eu não consigo mais, por exemplo, cortar o dia inteiro, bordar o dia inteiro, costurar o dia inteiro. Então, eu tive que voltar um pouquinho para trás. Então, como que eu faço hoje? Eu determino as famílias de produto, um exemplo, farmacinha, necessaire, tudo da mesma família. Então, eu faço primeiro, corto essas famílias, bordo essas famílias, costuro essas famílias. Então, segunda e terça eu faço essas famílias. Quarta e quinta eu pego as outras famílias. E aí, na sexta, tá tudo pronto. Então, é uma questão, assim, de você testar o que é melhor para você, colocar ali o timer para você saber em qual maneira você é mais produtiva, para você sim definir. O meu mais produtivo é fazer um a um, fazer a encomenda inteira de uma pessoa, depois de outra pessoa. Então, faça isso para você. Para mim, é trabalhar com linha de produção, cortar tudo, bordar tudo, costurar tudo. Então, faça isso para você. O que funciona para mim, muitas vezes, pode ser que não funcione para você. E cada uma dentro da sua arte vai ter o que realmente funciona. Um exemplo, a Lívia, que é do crochê, pra ela, eu acho que não tem muito como ela ficar fazendo várias encomendas ao mesmo tempo. Ela vai começar uma e terminar por conta de ser o crochê. Então, cada uma vai se adaptar àquilo que melhor funcione para si. Como se chama o plano que sugeriu pesquisar no Google? Vai ter no curso, viu, Li? Acho que é no módulo 4, no módulo 5, gestão de tempo, matriz, tem o nome da matriz lá, agora eu não lembro o nome, que na verdade eu não sei falar o nome dele. Matriz de... deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui.
Não tem aqui. Mas tem uma aula lá sobre gestão de tempo dentro do Produtividade para Artesãs que tem, mas é só procurar matriz de gestão de tempo, que aí aparece lá. Mas dentro do curso tem, viu, Li? Tem ela, tem eu explicando como que usa. Isso, matriz de Escher-Rogers, isso aí mesmo. Tem lá dentro do curso, ainda tem ela para imprimir, tem eu explicando tudo certinho, mas é só pesquisar no Google que tem. Então é sempre importante cada uma viver a sua realidade e não viver sufocada, quase se afogando no mar de encomendas. Então que você consiga aí fazer um planejamento efetivo para você, um planejamento eficaz. Essa semana vai ter um post aqui que eu tem a foto do meu planejamento todo coloridinho para vocês verem como que eu faço. E vai ser muito importante aí para vocês conseguirem seguir esse processo. E para quem quer realmente conseguir montar algo eficaz, conseguir ter o foco, a disciplina que realmente é necessário, é só comprar o curso Produtividade para Artesãs, que tem tudo isso e muito mais lá dentro. Porque se organizar não é só pegar um papel e escrever o seu planejamento. Tem muitas coisas atrás disso para que realmente você consiga cumprir de maneira efetiva, feliz, livre e tranquila. Então, que você possa aí se planejar, se organizar, adota aí um caderninho para você poder escrever o que precisa ser feito, escrever sua lista de compras, escrever o que não pode ser esquecido, para que você realmente consiga ter uma vida mais leve. Porque eu falo, quando a gente empreende, é muito mais difícil do que a gente trabalhar CLT, porque a gente está dentro de casa. O estar dentro de casa já nos limita um pouco, porque muitas vezes a gente vê a louça na pia, quer ir lá lavar a louça. Se não é horário de lavar a louça, você não vai lá lavar a louça. É isso que a gente tem que entender. Qual que é o horário que você determinou para lavar a louça? Ah, de manhãzinha, mas deu algum pepino, não deu para lavar. Deixa para lavar na hora do almoço. E vá fazer o que você tem que fazer no ateliê. Então é a gente conseguir cumprir. Porque se você fosse sair para trabalhar, você não ia deixar a sua casa e ir trabalhar para cumprir o seu horário? É isso que você tem que fazer dentro do seu ateliê também. E na hora que tocava lá a sirene para você ir embora do seu serviço às 5 da tarde, o que você fazia? Deixava suas coisas ali e ia embora para sua casa, não é? Deu às 5 horas, deu o seu horário de ir embora do ateliê, você vai fechar a porta e vai viver a tua vida. Parar com essa história de viver o tempo todo no ateliê ou o tempo todo cuidando das coisas de casa e não dar conta de mais nada. Então tenha horários flexíveis aí para que você consiga se organizar. Estou fazendo assim, monto as matrizes, começo a bordar, depois costuro. Isso melhorou muito para mim, isso é ótimo, Cléo, eu também. Apesar de hoje agrupar as famílias de produtos, eu ainda continuo fazendo assim. Bordado, sento, programo as matrizes, faço todos os bordados, corto tudo, costuro tudo, funciona muito melhor, rende muito mais. Então, meninas, vamos finalizar por aqui, tá? Eu falei que eu não ia deixar salva, mas eu vou deixar salva porque eu vou gravar uma outra aula lá para as meninas do Produtividade para Artesãs, usando todos esses aparatos que eu mostrei aqui para vocês. E também, quem não tiver nada disso, pega um papel, uma caneta e escreva, é isso que importa, tá? Vamos tirar o print da live, que é extremamente importante você compartilhar, para você mostrar para as pessoas que você está aqui tendo aprendizado, tendo crescimento e poder ajudar outras pessoas também. Através do seu print, outras pessoas chegam até aqui nesse perfil e podem viver uma produtividade muito melhor com o conhecimento que nós temos aqui. Então, sexta-feira, meio-dia, tem vídeo lá no YouTube, não esqueça, tem vários vídeos bacanas lá. Quem ainda não assistiu, vai lá, faz um Mariflix, né? Assista lá os vídeos, também tem live aqui no canal também. Hoje eu tô sempre colocando as lives lá também no YouTube, porque tem algumas lives que estão perdendo o som aqui no Instagram, então pra gente não perder, tá? Fazer o print de novo? Ah, peraí, deixa eu pegar um planner aqui, peraí. Vamos ajeitar aqui, Lívia. Foi, deixa eu finalizar aqui pra gente poder deixar salva. E para as meninas lá do Produtividade para Artesãs, todo o curso já está lá prontinho. Essa semana começa a liberar todos os bônus muito bacanas. E eu vou colocar aulas novas lá também,
porque é o que eu falo, quem compra no começo sai na vantagem, porque vai ter conteúdo novo lá e vocês vão receber pelo preço que vocês pagaram lá no começo. Então, aproveitem que ainda não se inscreveu no Produtividade para Artesãs, escolha aí qual a peça de R$28 você vai fazer durante 12 meses para pagar suas parcelas e poder pagar esse curso que vai ser transformador na sua vida. Um grande beijo para vocês, uma semana muito produtiva, que vocês aí se motivem. Toda vez que der aquela bad, aquela fossa, vem aqui pro perfil, escolhe uma live e assiste a live que eu tenho certeza que vai te ajudar. Um grande beijo, fiquem com Deus e a gente vai se falando aí.